pluralidade. Essa é a palavra que se transforma num sinônimo para poder conversar com esse convidado de hoje. Eu estou roubando o lugar dele aqui, ele me emprestou esse lugar para que a gente possa bater um papo gostoso, um papo descontraído, para que você possa conhecer um pouco mais desse nosso convidado, que é plural. Plural por quê? Porque ele é o Carlos Heitor Pioli, advogado, bem-sucedido, de Andradas, que estudou em São Paulo, que reside hoje em Belo Horizonte, tem um trabalho reconhecido nacionalmente, porque ele é o Toy. O Toy que é pai, que é filho, o Toy que é tio, o Toy que é amigo, o Toy que é motociclista. E agora o Carlos Pioli, que vem se despontando para um desafio novo na sua vida, para poder ajudar as pessoas e colocar em prática as ideias que ele sempre teve. Carlos Heitor Pioli, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom, Luiz? Obrigado primeiro por essa honra de eu poder estar sentado aqui no seu lugar. O pessoal deve estar até estranhando, mas foi o jeito que nós achamos de poder fazer com que você converse mais com as pessoas, que fale mais sobre você, para que você fique um pouco mais conhecido. E para a gente começar, eu queria entender por que a política? Por que você acha que você pode fazer diferença e você resolveu entrar nesse desafio aí? Você que já está até estabelecido, né? Estabelecido e quer arrumar confusão na tua cabeça, é isso? Luiz, política tá na veia, né? Meu pai foi prefeito aqui de Andradas, minha mãe está no 3º mandato, então aqui em casa a gente sempre viveu a questão política. Todos os assuntos praticamente da mesa, desde o café da manhã ao almoço, janta, sempre tinha alguma coisa a ver com a política. Eu me mudei daqui por volta dos 18 anos de idade, fui estudar em São Paulo, mas também sempre envolvido ali nas questões políticas, sabendo o que estava acontecendo aqui em Andradas, no Brasil, na nossa região. E fiz a faculdade de Direito, e uma das áreas que eu fui trabalhar na área do Direito foi o Direito Público. Inclusive eu me especializei em 2008 em Direito Público. Prestei serviço para câmaras municipais, para prefeitos, para vereadores, então eu sempre conseguia unir ali o meu gosto da política de uma forma geral com a questão técnica da prestação de serviço que a gente fazia, né? E as coisas foram caminhando, e aí chegou o momento, salvo engano, meados de 2024, um ano que foi um divisor de águas para a gente, principalmente aqui na cidade de Andradas. Por quê? Da questão eleitoral. Porque um antigo parceiro nosso político, ele pegou e lançou um candidato contra a Margot Pioli. O grupo se quebrou. O grupo cindiu com esse lançamento dessa candidatura. Isso aí funcionou mais ou menos. Deu um start. Um start. Deu um start. Acendeu aquela chama que eu tinha, vamos dizer assim, escondida, adormecida dentro de mim. E paralelamente a isso, eu tive uma reunião lá em Belo Horizonte com o secretário de governo, e ele confidenciou para mim naquela oportunidade que o sul de Minas nunca esteve tão mal representado na Assembleia Legislativa. Aquilo ali ficou na minha cabeça. E nós já tivemos aqui no sul de Minas representantes assim. Nossa Senhora, se a gente pode lembrar de 2 grandes nomes aqui. São vários, né? Mas 2 grandes nomes. O Sebastião Navarro, saudoso, foi prefeito de Poços, deputado estadual, acho que ele foi deputado federal também. E o grande deputado aqui de Andradas, né? Deputado Carlos Mosconi, foi deputado federal 4 vezes. 4 vezes o Mosconi foi constituinte, né? Ele participou da constituinte. Foi um dos criadores do SUS. Ele era o presidente do INAMPS na época do Itamar Franco. Aí acabou o INAMPS e nasceu o SUS. Um trabalho do Mosconi, emenda constitucional número 29. Que, aliás, desculpa te cortar e já cortando, antes de ser político, né, de ser deputado, é médico, né? Sim. Até acho que isso que trouxe essa experiência para a criação do SUS, né? Sim, sim. E um orgulho para Andradas, né? Porque você pensa numa cidade como Andradas, uma cidade bem desenvolvida no sentido financeiro, tem empresas, tudo, mas é uma cidade pequena, né, Toy? E ele se despontar dessa maneira fez a diferença, eu acho que não só no Brasil, em Minas, como no Brasil também. Sim, né? A história do Mosconi é uma história muito bacana, porque a família dele, né, a família Mosconi tem uma história que o pai dele foi prefeito de Andradas, e aí depois ele veio, na década de 80, se elegeu deputado federal em 82, e aí fez uma carreira brilhante, né?
foi secretário do Distrito Federal, foi secretário aqui no governo Azeredo, secretário de Estado. Ele é um dos fundadores, do PSDB. Junto com seu pai, Isso, inclusive. Meu pai foi um dos fundadores do PSDB também, logo depois da redemocratização. E esse lance que você está falando para a gente, é importante até para você que está em casa, você que é mais novo, talvez você não se lembre, né? Ou nem você não se lembra porque você não viveu nesse período, mas seu pai, seu avô lembre. É importante trazer, porque é um fato histórico até para a cidade, para a nossa região, né? Então as pessoas às vezes não veem, porque hoje eu acho que o Mosconi ele saiu um pouco fora da política, né? Oficialmente, com um trabalho assim político. O que eu tenho de notícias, né, do Dr. Carlos Mosconi, que ele aposentou. O último trabalho dele como político foi um trabalho no executivo. Ele foi secretário de saúde de Poços de Caldas, na última gestão do Sérgio. Sim. E aí ele encerrou ali a carreira política dele, está aposentado. E você citou uma coisa que ele veio já puxando isso do pai dele, que tinha sido prefeito. Isso se repete com você, não? Olha, porque você tem no sangue não só o pai, mas a mãe também, 3 vezes. É o que eu te falei, né? A política está dentro, está no sangue, corre na veia aqui em casa. Acho que eu almoçava de manhã já olhando diário oficial. Eu me lembro, quando a gente criança, quando meu pai foi prefeito em Andradas, a minha mãe foi uma primeira-dama muito presente naquele projeto bonito. Foi o único projeto inédito aqui em Andradas, na região das casas no mutirão. E minha mãe levava a gente junto, minhas irmãs Marcela e Gabriela, para ir lá ver o pessoal construindo os tijolos, montando as casas. Me lembro muito na época da entrega das chaves. Foi um momento muito bacana. Você lembra quantos anos você tinha? Eu nasci em 81. Meu pai foi prefeito de 83 a 88. Então foi nesse período. Você era um neném, um bebê? Tinha 6 anos, 5, 6 anos. E as suas irmãs? Como é que é a situação? Você tem mais 2 irmãs, né? A Marcela é minha irmã mais velha e a Gabriela é minha irmã mais nova. Né? Eu sou do meio. Nesse ato, a Gabriela acho que nem nascido tinha, então. A Gabriela nasceu em 82. Um ano depois. Um ano depois meu pai assumiu. Ele ganhou a eleição em 82, ano que a Gabi nasceu, e tomou posse em 83. Legal. Ô Carlos, mas assim, fala pra mim, o que o TOI faz independente da política hoje? A gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de política, a gente tá falando uma coisa sisuda, mas eu quero saber do TOI agora. A gente falou de pluralidade na abertura do nosso podcast de hoje. O que o TOI gosta de fazer? O que o TOI faz em casa? O que o TOI tem de passatempo? Fala um pouco disso pra gente. Luiz, eu gosto muito de trabalhar, uma coisa que eu gosto mas de ler, escrever. Trabalhando não é hobby, né? Mas quando você gosta do que você está fazendo, ele passa a ser hobby, gosto do né? meu trabalho, exatamente. Eu gosto do meu trabalho. E o meu hobby, a minha grande paixão é o motociclismo. Olha aí. Então, isso aí, desde pequeno, eu sempre gostei de questão de bicicleta, motocicleta. É uma paixão que eu tenho. O automobilismo também, não tive oportunidade, que é um esporte muito caro. E a gente não teve condição na época dos meus pais investirem nessa... Você deve ter vendo daquela geração que via o Senna de madrugada. Exatamente, eu acordava para ver o Senna. Eu gosto demais de velocidade, sempre gostei. E a minha grande paixão, meu hobby é o motociclismo. E você vê projetos nessa área, pessoal? Porque eu acho que motociclismo tem tudo a ver com estrada, né? A gente passa por muito problema. Então, eu posso te falar uma coisa? Eu tenho pensado muito nisso, nessa questão da minha pré-candidatura a deputado estadual. O que a gente pode... O que acontece? O deputado estadual, ele fica adstrito também às leis estaduais. E o trânsito, geralmente, as regras são lá da União. É federal, né? Federal. Mas há, sim, algumas peculiaridades que a gente pode, eventualmente, melhorar o caminho. Por exemplo, a questão de pagar pedágio. Eu acho isso um absurdo, o motociclista pagar pedágio. Algumas estradas no Brasil são isentas. Por exemplo, o estado de São Paulo, na maioria dos pedágios, você não paga pedágio motociclista. Aqui em Minas Gerais, a maioria paga. Então, essa é uma coisa que a gente poderia olhar. E os valores também, né, Carlos? Porque, assim, você pega o estado de São Paulo, a gente vê muito pedágio. Só que você vê estradas impecáveis, né? Sim. Aqui a gente está com estrada de pista única, muitas vezes com buracos. Quer dizer, eu acho que as concessionárias que participam dessas licitações não entregam o prometido e acaba ficando um pedágio caro. Isso como cidadão falando. Você agora você deve estar correndo por aí, você deve ter visto muita reclamação. E acho que dentro da função do deputado estadual, inclusive o envio de recursos para estradas estaduais que a gente tem também. Estradas de terra, que a gente que mora numa região que é muito rural, que depende muito da zona rural, que é o principal renda da população, passa por isso. Então, acho que os deputados eles podem estar ajudando na situação de recursos para que as prefeituras cuidem disso. Ou estou errado? O que você pensa sobre isso? Não, é possível,
mas não é a ideia que eu tenho para solucionar esse, vamos dizer, problema. E qual é a sua ideia, então? O que acontece? Eu acho que estrada não é obrigação do Estado tomar conta. Tá? Eu sou a favor das concessões, das privatizações das estradas, mas desde que elas atendam o interesse público. Ou seja, faz uma concessão com valor módico para assim entregar alguma coisa melhor do que estava e dentro do bolso do mineiro. Ele pode pagar. O que a gente viu nas últimas concessões agora, que aconteceram aqui na nossa região, MG 459, na 455, não foi entregue ainda, tá? Eu acredito que pela modelagem que foram feitas as concessões, ainda não foi entregue ao usuário uma boa rodovia. Eu rodo muito, né, nesse sentido, Andradas, Belo Horizonte, demais aqui da região sul de Minas, e as estradas ainda está faltando muito para chegar no nível do estado de São Paulo. O deputado estadual, ele tem a função de fazer o quê? Quais são as funções do deputado estadual? É fiscalizar o executivo. E cobrar, né? Fiscalizar, cobrar e apresentar projetos de lei. A questão das emendas, eu vou dizer para você que é um calcanhar de Aquiles para mim. Porque o que está acontecendo hoje, tá? Eu não concordo com o que está acontecendo hoje com essa questão das emendas. Porque eles institucionalizaram a compra de votos. Isso começou lá em 2019, na União, com a abertura, vamos dizer assim, do Poder Executivo pro Legislativo, aí veio emenda PIX, emenda não sei o que lá, emenda não sei o que lá. Isso aí deu pro legislador muita força. Tá? Por que o Executivo fez isso? O Lula agora acabou de entregar para os deputados federais quase 6 bilhões, deputados federais e senadores, de emendas parlamentares. Para ele conseguir governar, ele tem que abrir os cofres e entregar. E aí virou fica difícil você competir, vamos dizer assim, com os deputados com mandato. Traduzindo, pelo que eu estou entendendo, fica difícil da gente renovar, né? Exatamente. Fica difícil de renovar, porque qual a chance que você tem que você está lutando contra o... É Davi contra Golias. Já é difícil. Já é difícil. Aí fica uma batalha, vamos dizer assim, muito injusta. Né? Então, a questão das estradas, eu acho que a gente pode ter um olhar diferente. Tá, para as estradas. Não é só pegar a emenda e mandar para depois fazer aquele asfalto que é dessa finura. Que vai estragar. Vai estragar e depois vai ter que refazer e fica aquele negócio de enxuga-gelo. Eu acho que há soluções que podem ser feitas. Eu acho que a maioria do dinheiro arrecadado tem que vir para os municípios. Reforma tributária que vai começar a entrar agora, já começou paulatinamente, né, entrar em vigor. É uma reforma que vai mudar muito o cenário para os municípios. Tá? Então, isso tudo precisa ser avaliado e o deputado tem aí a possibilidade de apresentar um projeto de lei que efetivamente vá melhorar a vida das pessoas. E não ficar nesse negócio de ficar dando emenda. Porque dá emenda, chama o Instagram, tira a foto, o dinheiro está na conta. Mas e aí, como é que vai? Parece que está tudo fácil, Parece, né? Que está fácil. É. A vida de um deputado hoje está muito tranquila. A vida está muito tranquila. Ele pega as emendas, sai distribuindo, faz vídeo no Instagram. Toma que o filho é teu. Exatamente. Só que na hora de tirar foto tem que aparecer. Exatamente. A responsabilidade é do prefeito. Né? Quem paga, quem sofre processo, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, atraso na obra, a população reclama, não é do deputado. Isso é uma coisa que eu sempre analiso, que o prefeito é quem está na ponta, né? Sim. É o prefeito que está em contato com o povo de verdade, né? Porque ninguém... Quantas vezes você conversou com o governador? Quantas vezes você conversou com o presidente? Mas, não no seu caso, mas você de casa. Você já chegou a conversar com o governador? Você já chegou a conversar com o presidente? Mas com a prefeita, no caso de Andradas, com o prefeito da sua cidade? Ele está andando nas ruas. Então é ele que aguenta esse preconceito hoje que se tem sobre política, né? Hoje se fala muito sobre política ser uma coisa mal, enquanto deveria ser o contrário, né? Política deveria ser uma coisa boa, porque é o instrumento que a gente tem para mudar a vida das pessoas, né? Tem até uma piadinha engraçada que eu gosto sempre de contar. O sujeito entrou no elevador, entrou o presidente da República. Ele falou: ô presidente, sacou uma caneta e um papel e pediu um autógrafo. O presidente foi lá e autografou. Desceu o andar e entrou o governador do estado. Ele falou: ô governador, posso te abraçar aqui e tirar uma selfie? Tirou uma selfie com o governador. Desceu mais um andar e entrou o prefeito. Falou: ô prefeito, tem um buraco na rua da minha casa ali. Esse é o retrato que acontece. Eu acho que é isso. Prefeitos. É difícil. Eu, por exemplo, vejo muitas pessoas que hoje pensam se candidatar para prefeito ou para um cargo político, tem que ter muita responsabilidade, né? Pensa que é muito fácil, mas não tem vida, né? Não tem vida. Ainda mais em cidades pequenas, né? Na cidade grande, o prefeito tem mais assessores, tem a subprefeitura, você divide um pouco o ônus. Mas em cidades menores, o prefeito está ali, ó. Ele sai para fazer uma compra, o sujeito já chega, já cobra.
Entendi. É tudo mais próximo, tudo mais E difícil. falando em cidades, hoje qual que é o campo de atuação que você está fazendo agora nesse início de trabalho? Quais são as cidades, quais são as regiões, Luiz, quais são os contatos que você está a tendo? gente meio que demilitou, nós delimitamos aqui na pré-campanha em torno de 20 municípios para trabalhar na região sul do estado, né? Pegando aqui a Mantiqueira. Exatamente, e também ali a nossa região de Belo Horizonte, né? Já que eu estou residindo lá há bons anos, tenho muito contato lá também. Então essa vai ser a delimitação para a pré-campanha e para a campanha lá no futuro. E você tem apoiadores nesses lugares? Sim. Porque muita gente questiona assim, ó, o Carlos está vindo para poder concorrer a deputado, mas será que ele tem chance? Será que ele é um cara que está vindo para poder quebrar votos de outros na região? Ou ele quer aparecer, ou ele se quer... O que você fala para responder esse tipo de pergunta? Luiz, eu estou vindo para essa eleição para me eleger, para ganhar a eleição, né? A gente sabe que quando você participa de uma eleição, existem 3 possibilidades. Você pode entrar para ganhar a eleição, para ganhar com a eleição ou para atrapalhar. A minha intenção é ganhar a eleição, é me eleger, né? Então a gente fez uma escolha muito cuidadosa da chapa, que eu acho que esse é um ponto muito importante, ver que chapa que vai te dar possibilidades. Inclusive é recente agora, exato, né? Você se filiou ao Podemos, né? A deputada federal Nelly Aquino, presidente do partido aqui em Minas Gerais. Conversei com muitos partidos que estavam interessados na nossa candidatura e fiz a escolha pelo Podemos, né? Eu acredito que eu tenha montado uma equipe muito boa agora, de técnicos experientes, para a gente partir para o campo. Agora é trabalhar, conversar, explicar e apresentar para a população de Minas Gerais, especialmente aqui do nosso sul de Minas, que é possível fazer uma política diferente, né? É o que eu disse aqui na oportunidade, salvo engano, em julho do ano passado, quando eu estive numa Câmara Municipal, que a nossa intenção, e o legislador deve, para além das questões que ele tem, as funções típicas, legislar e fiscalizar, ele tem que construir pontes e não levantar muros. O que a gente tem visto aqui no sul de Minas, nessa última legislatura da Assembleia Legislativa, foi isso que aconteceu. Alguns deputados, nas eleições municipais, pegando na mão de candidatos a prefeito e querendo construir muros nas cidades, dividir ao invés de construir. Nossa política é uma política de construção de pontes, de somar, para depois a gente dividir em benefício da população. Quando você fala de fazer diferente, o que é o diferente? O que você vê que você pode estar fazendo de diferente? Por exemplo, é trabalhar para que as emendas parlamentares não funcionem como compra de voto. A gente sabe que uma andorinha só não faz verão, mas a gente pode, com bastante trabalho e junto do Congresso Nacional, com parlamentares que comunguem das mesmas ideias que as nossas, apresentar projeto de lei para entregar o imposto arrecadado pelo pagador de impostos mineiro na mão dos prefeitos. Então essa é uma possibilidade. A gente sabe que esse é um discurso que pode afastar alguns vereadores, né? É claro, o vereador quer ter emenda na mão, pode afastar alguns deputados, mas essa é uma ideia diferente da maioria das pessoas que querem ficar com as emendas na mão para elas assim fazer a política delas. Eu percebo muito que hoje político virou uma profissão, né? É uma profissão. Hoje as pessoas precisam se eleger porque estão desempregados. Né? Então acho que isso pode estar atrapalhando. Né? O que você acha sobre isso? Esse é um ponto também que eu gosto de falar muito. Política não pode ser meio de vida. Você não depende disso, né? Graças a muito Deus, pelo contrário. Graças a Deus, tive a oportunidade de estudar, estudei, trabalho. Então a política para mim não é meio de vida. E as pessoas que se valem da política como meio de vida, elas fazem qualquer coisa para se manter ali com seus mandatos, qualquer coisa para vencer as eleições. Isso aí não é bom, né? Porque ao fim e ao cabo elas podem cometer aí muitos deslizes. Né? Então a nossa proposta qual que é? Vamos ficar ali por um tempo, apresentar projetos de leis, fiscalizar bem o executivo, ver o que dá para melhorar aqui na nossa região. O sul de Minas, por exemplo, a questão da cafeicultura, o turismo está em ebulição aqui na nossa região, terras raras, poços, caldas. Vamos avaliar o que isso pode trazer de benefício para o morador, para o cidadão aqui do sul de Minas e do estado como um todo. Né? E assim fazer projetos que efetivamente melhorem a vida das pessoas. Por exemplo, você pega aí essas empresas multinacionais que estão querendo minerar aqui. Nós temos
Vamos ver o que eles podem apresentar de contrapartida. Nós temos quantos quilômetros do sul de Minas de estradas vicinais rurais? Você imagina se faz uma contrapartida para eles, ao invés de... Você consegue fazer aí uma legislação, o imposto que eles iam pagar para o Estado, por exemplo, converter direto para asfaltar a malha rural aqui. Trazer iniciativa privada para junto da vida pública. Uma dos flancos do nosso escritório lá em Belo Horizonte foi as parcerias público-privadas. Né? O Estado não tem que tomar conta de tudo, não tem jeito. Do jeito que o Pacto Federativo Brasileiro foi montado, o que significa isso? Pacto Federativo. O sujeito arrecada o imposto, a maioria fica com a União. 70% fica com a União. Imagina um pedaço de pizza. Tá? De 10 pedaços. 7 pedaços fica com a União do imposto que você paga e 3 pedaços divide entre os estados e os municípios. É muito desigual. Uma migalha, né? Por isso que o Paulo Guedes, que foi o ministro do Bolsonaro, falava mais Brasil e menos Brasília. Você está entendendo? Por causa disso. Agora, como é que nós vamos fazer para mudar o Pacto Federativo? Aí é mais delicado, porque daí você tem que apresentar um projeto de emenda constitucional, mudar a Constituição, aí é lá em cima. Aí é mais difícil. É lá em cima. Mas você pode estar envolvido com apoios, com pessoas que estão... Que tem essa ideia, né? De realmente mudar a situação que a gente está hoje. Infelizmente, a cultura do povo brasileiro, com relação à política, é uma espécie de um ranço, né? A gente que acompanha mais, a gente que está ligado à política, a gente tem uma visão mais direta. Mas muitos dos eleitores, infelizmente... vão lembrar de política agora, que vão começar a falar e não acompanham o que ser o candidato. Eu aposto com você que muitos dos eleitores não lembram nem quem votou para deputado da eleição passada. Para vereador, então, né? Enquanto eles são a voz, né? Eles não têm ainda aquela força, aquele pensamento de pensar na força que ele tem do voto. O voto no Brasil ele é obrigatório, né? E isso aí faz com que pelo menos a população vá lá votar, né? Não obstante o que aconteceu nas últimas eleições aí, que quase 30% deixou de votar. Nossa, 30%? Quase 30%. Foi o recorde? Você tem esse dado? Eu não tenho esse dado precisamente, mas a cada eleição tá aumentando. Vamos procurar por edição, vamos ver se a gente acha aí alguma notícia que mostra sobre isso. Isso mostra o quê? Que a população está descrente com os políticos. Né? As redes sociais melhoraram um pouco isso aí, deixou a população mais atenta, porque hoje com o celular na mão, né, um smartphone, você tem acesso a muitas coisas. Muitas delas são fake news, são mentiras. É o grande problema. Esse é um dos problemas, mas aí cabe à população ser mais cuidadosa, olhar ali com cuidado, com critério, para também não ir passando essas questões à frente assim. As últimas eleições aqui de Andradas, por exemplo, as municipais, teve um candidato que postou uma fake news às vésperas da eleição. E aí a parte jurídica da candidata Margot Pioli, à época, entrou com um processo na Justiça Eleitoral e conseguiu tirar do ar a questão da notícia sabidamente falsa que esse candidato postou. Posteriormente, nós ajuizamos uma ação civil de danos morais contra esse candidato e a Margot Pioli teve a sentença procedente aqui em Andradas. Ele foi obrigado a indenizar a prefeita em R$20 mil, porque ele falou que ela tinha comprado uma pesquisa eleitoral para se colocar na frente. Ele recorreu para Poços de Caldas, ali na turma recursal, a Margot Pioli ganhou de 3-0, e agora ele entrou com mais um recurso. A gente sabe que na justiça as coisas demoram um pouquinho, né? Mas a gente acredita ainda que esse processo vai se encerrar nesses termos, ou seja, a condenação a indenizar a prefeita Margot Pioli pela publicação de uma notícia sabidamente falsa às vésperas da eleição. Bom, vamos falar de coisas mais brandas um pouco também, porque está muito sério esse papo, né? Como é que foi a recepção da tua família? Estou vendo aqui que está do lado, nos bastidores, a Lu, né? A Lu que é esposa do Carlos, filhos e filhas, sobrinhos, mãe. Como é que foi a recepção? Eles estão muito felizes ou estão... A Lu, que eu andei conversando com ela falou assim, meu Deus, agora que eu vou perder meu marido, eu não vou conseguir nem conversar com ele. O que você fala sobre isso? Como é que foi essa... Luiz, meu pai e minha mãe receberam muito bem, né? Até porque eles gostam. Vai funcionar como uma continuidade de um trabalho que a minha família vem fazendo há muito tempo.
A minha avó, mãe do meu pai, a dona Nara Favila Pioli, ela é de Ouro Fino, né? Veio para cá muito nova, conheceu meu avô. E ela fazia um trabalho com as pessoas mais carentes, de entrega de cesta básica, de fazer curativo, é um trabalho muito bonito. Nada ligado à política, Nada, política pública não, mesmo. não, nada Ela tinha ligado a política de ação mesmo, exatamente, né? sociedade civil organizada, que também ajuda muito, né? Meu avô, José Dirceu Graziani, foi vereador, foi presidente da Câmara aqui, pai da minha mãe. Eu não o conheci. Quando eu nasci, ele já havia falecido. Uhum. O meu avô, por parte do pai, ele foi promotor de justiça aqui, o Vespasiano Pioli, que eu também não tive a oportunidade de conhecer. Quando eu nasci, ele já havia falecido. Meu pai foi prefeito e minha mãe está prefeita agora pelo 3º mandato. Então tá no sangue. A gente gosta. Entendi. Né? Então eles ficaram animados, sabem que eu gostam do meu discurso, da minha forma de agir, da minha postura. Então estou muito animado. A minha mulher no começo ficou um pouco enciumada, preocupada. É isso, Lu? Ficou um pouco preocupada. Ela tem consciência que, né, esse momento, principalmente esse momento agora da pré-campanha e posterior da campanha, é um momento que eu vou me distanciar um pouco de casa, porque eu vou ter que correr muito, trabalhar muito. Mas eu expliquei para ela que em nós nos elegendo aí lá na frente, a Assembleia Legislativa fica lá em Belo Horizonte. Você já está lá direto? Eu já moro em Belo Horizonte. Não, digo, mas na Assembleia você faz muito trabalho dentro da Assembleia. Sim. Então vai mudar pouca coisa. É até interessante eu falar que eu já estou lá em Belo Horizonte, porque tem gente falando que eu não moro aqui no sul de Minas, não sei. Falei, gente, são 77 cadeiras na Assembleia Legislativa e são 853 municípios em Minas Gerais. Ou seja, não existe deputado municipal. O deputado é estadual, nós não temos aqui ainda o voto distrital, mas cada um pega ali uma região e representa aquela região. No meu caso aqui seria a região mais forte, que eu tenho mais contato, a região sul do estado, tá certo? Até pela questão aqui da minha mãe e do meu pai. Então não vejo o presidente da República, por exemplo, ele é presidente da República e mora em Brasília. Então esse é um argumento raso. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Como que você está vendo, já que a gente está falando de política, é inevitável, como você está vendo esse quadro que está se desenhando aí para a presidência esse ano aí? O que você está achando que vai rolar aí com esse fato do Flávio vir e o Zema querendo vir de uma situação junto com ele? O Caiado vem por outro lado. O Ratinho Júnior acho que já abandonou essa possibilidade. Inclusive ele continuou como governador. Ele está governador, mas é o último mandato. Não, eu sei, mas ele teria que ter saído, inclusive, para poder estar concorrendo. Então, ele, como continuou, já está fora dessa possibilidade. Né? Luiz... E ele está no último mandato, né? No último mandato, ele foi reeleito. Eu, assim, lamentavelmente, a gente ainda continua nessa questão de polarização. Eu acho time de futebol. Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians. Eu acho, lamentavelmente, sabe por quê? Fica tudo que um fala, o outro é contra, e vice-versa. Né? E a política não é isso. Política é a arte do diálogo. É sentar, conversar, entender quais são os reais problemas e tirar dos problemas soluções. Isso aí que é a política. Né? Ficar brigando por causa de Lula, ficar brigando por causa de Bolsonaro, não vai mudar a vida das pessoas. A questão ideológica, ela é muito importante. A gente sabe disso. Um expoente hoje da ideologia da direita é o deputado federal Nicolas Ferreira. A gente vê que ele tem um lugar de fala, que ele representa muita gente. É importante ter polêmico. É importante ter gente assim. Mas a política não pode se resumir a isso. Né? Não pode se resumir a videozinho, não pode ser... Eu acredito que a política... Lacração, né? Lacração, não. Essa não é a política que eu pretendo. Mas você não acha que isso foi causado até por conta das redes sociais, que hoje trazem mais informação, mas ao mesmo tempo trazem uma nova forma de comunicação que chega a ser perigosa, né? Sim, com fake news, com o simples fato de querer lacrar por lacrar e não pensar na população. As redes sociais, o que aconteceu? Né? Começou com o Orkut lá atrás, não sei se a galera vai lembrar do Orkut. Eu lembro. Eu lembro do MSN, eu lembro de tudo isso aí também. O que acontece? As redes sociais, o pessoal que mexe, né, nós que mexemos, o pessoal descobriu que ele pode escrever tudo ali, que é difícil acontecer alguma coisa com ele. Então isso tornou o discurso mais ácido, o discurso mais firme. Eu posso xingar um político lá no Rio Grande do Norte. Você acha que ele vai entrar com uma ação contra mim?
não vai me processar. Depende, né? Depende que você vai lá. Hoje essa globalização, depende, ela mas, te assim, possibilita. mas é difícil. Você entra num Twitter da vida, você vê o que as pessoas escrevem umas para as outras ali, é até constrangedor, né? Então, eles estão colocando vergonha alheia, estão colocando para fora ali ódios, rancores, tudo. Efetivamente, as redes sociais elas catalisaram, vamos dizer assim, essa questão da polarização. Mas eu acho que está arrefecendo, o negócio está diminuindo. Um discurso mais moderado, tá? Eu acho que é o discurso mais inteligente, que vai ter mesmo proposta para mudar as coisas. Eu acho que o Lula depende do Bolsonaro e o Bolsonaro depende do Lula. Fica nessa dependência. E não tem um meio termo, né? Não tem um meio termo. Que é o famoso centro, né? Se você é de centro, se você é bolsonarista, você é odiado pelo lulista. Se você é lulista, você é odiado pelo... Agora, se você é de centro, você é odiado pelos dois. E os dois criticam o centro, mas para eles se elegerem, um dos dois, eles precisam do centro. Esse é um discurso que o Flávio Bolsonaro já está fazendo. Ele é menos radical que o pai dele e ele já está tentando conquistar o centro, amealhar esses votos para tentar se eleger. Foi o que o Lula fez nas últimas eleições. E em Minas? Como que você está vendo o cenário hoje? Está tudo se desenhando, né? O prazo de filiações partidárias acabou agora, dia 3, não é isso? Então, quer dizer, agora que está começando a se conversar, como que você vê essa situação que está vindo? A gente vê despontando aí o Pacheco, despontando que eu falo no sentido para vir competir, se fala do Cleitinho, mas o Cleitinho ainda tem mais um mandato para senador, né? Porque ele fez um mandato, vai ter mais um agora. E a gente tem 2 senadores aqui que estão em final de mandato, que é o Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco. São os dois que estão deixando de ser senador. Inclusive agora com a visibilidade que o Carlos Viana teve na CPMI do INSS como presidente, ele também vem como um nome sendo cogitado para essa briga no governo. Como que você vê isso aí? Você que está lá no meio dessa... Eu ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Hoje a gente sabe que o Matheus Simões, que assumiu como governador com a saída do Zema para ir para presidente da República. Inclusive é um dado até para você que não sabe, hoje o governador de Minas não é mais o Zema. O Zema se descompatibilizou até para ter a possibilidade de poder concorrer a algum cargo, ou como vice, ou como próprio presidente, ou como senador, até a gente não sabe dentro da política. E hoje o atual governador de Minas é o Matheus, né? Simões, é o Matheus Simões, que hoje é o atual. Do PSD. O Matheus já tem a candidatura certa. O Cleitinho também está batendo o martelo que ele vai sair. Para senador, né? Não, vai sair para governador. Essa é uma novidade. O Cleitinho vai sair para governador. Estão falando que vai ser chapa branca, chapa única. E ele de vice, o Luiz Falcão, presidente da AMM, prefeito de Patos de Minas, que se desincompatibilizou também. E nós temos agora o Rodrigo Pacheco, que se filiou ao PSB para abrir palanque para o Lula em Minas Gerais. Então, parece que tudo está caminhando nesse sentido, do Pacheco dar uma segurada e lançar a candidatura dele em julho e tal. E aí vão ser, basicamente, o Alexandre Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte também, está na iminência de sair, falou que vai sair, acho que, se não me engano, pelo PDT. Então esse é o cenário para Minas Gerais. Teria um racha dentro da suposta esquerda? Da esquerda não, eles estão falando que está tendo um racha aí na direita, né? Por causa do Matheus Simões e do Cleitinho. Não sei, mas, por exemplo, o Calil com o Pacheco também não gera uma... Eu acho que não, porque o Calil ele apoiou o Lula nas últimas eleições e eu li uma entrevista dele que ele falou que ele não apoiaria nessa. Então ele não queria ficar pro lado da esquerda. Entendi. E como é que está a situação de apoiadores na cidade, Carlos? A tua mãe também é uma pessoa que tem uma influência muito grande. Ela já foi presidente da concessionária, como é que chama aqui? Da AMARP, né? Ela foi presidente da AMARP. E ela tem contato com muitas cidades. Como é que está esse contato teu com os políticos em outra cidade? Luiz, nessa parte eu comecei a caminhar em julho do ano passado, tá? Então o projeto é um projeto que se iniciou não agora, o projeto da pré-campanha. Um projeto que se iniciou em julho de 2025, onde eu comecei a fazer algumas visitas, conversar com alguns prefeitos da região, né? Pós-eleição de 2024. Comecei a conversar com alguns vereadores, participei de algumas sessões da Câmara Municipal aqui de Andradas,
fui conversando, entendendo, para ver se realmente a gente ia caminhar nesse horizonte do lançamento da nossa pré-candidatura. E a receptividade foi muito boa. Tá? Estou sendo muito bem recebido, todo mundo que eu estou conversando bate nessa tecla que a gente está precisando de gente nova, de não mais aquela questão do político profissional, que tem na política um meio de vida. Então é um tema que vai... São conversas, são diálogos que vão dando aquele ânimo, né, no lançamento da nossa pré-candidatura. Então eu estou sendo muito bem recebido. E a questão da minha mãe, obviamente que ela tem um ativo político, né? Foi presidente da Marca 2 vezes, foi presidente de um consórcio aqui, consórcio público de resíduos sólidos. Inclusive esse consórcio foi o nosso escritório em 2013, que constituiu aqui junto com o Paulo Mendes, um quadro lá da CEDRU, da antiga CEDRU lá de Belo Horizonte, do estado. Nós constituímos esse consórcio. Ela ficou muito conhecida, ela foi candidata a deputada estadual em 2014, muito bem relacionada, muito respeitada, todo mundo a conhece, então ela está recebendo também muitas ligações de pessoas que vão nos dar o apoio. Esse apoio. Então eu estou muito feliz, muito calmo, sereno. Vamos trabalhar, né, com a proposta de mudar o jogo, mudar a situação do jeito que ela se encontra, fazer a política de uma forma diferente e não nessa, vamos dizer assim, nesse vício que a gente está. Nós estamos num sistema que está viciado. O prefeito não tem recurso, ele pega o Pires aqui, bate na Assembleia Legislativa para pedir emenda. Ele pede emenda, o deputado fala, eu vou te dar isso aqui, mas você tem que me dar apoio. Então, o sistema ele está assim, o sistema, esse mecanismo. E nós estamos querendo quebrar esse sistema, quebrar esse mecanismo. Muito bom. E você aí, que está em casa, que está assistindo esse podcast, o Fala Pioli, hoje está estranhando que eu estou tomando o lugar do proprietário, né, do lugar do dono da cadeira. Quero agradecer você por ter me dado essa oportunidade de bater esse papo, esclarecer, convidar você de casa para poder clicar aqui, deixa seu comentário. O Carlos pessoalmente vai estar respondendo a todos os comentários que vocês vão deixar. Siga as nossas redes sociais, @Carlos Pioli, que a gente vai conseguir dar um resultado de entrega muito legal para você, e é muito importante a sua colaboração nisso, não politicamente, mas para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é de relevância e que você vai poder receber essa notificação. É importante discutir sobre política, é importante você ter certeza do que você vai escolher esse ano. É muito importante que você divulgue isso. E esse espaço não é só para isso. Esse espaço é um espaço que a gente vai poder estar recebendo desde aquele cara que é gari, que trabalha lá nas ruas, até deputados e políticos de uma outra esfera. Então a gente quer convidar você para curtir esse nosso podcast, que é um espaço democrático, é um espaço seu, e que a gente vai ter muito orgulho de ter você com a gente. E eu quero agradecer aqui o nosso pré-candidato, Carlos Pioli, por nos receber tão bem aqui, por essa vontade, parabenizar pelo empenho, desejar boa sorte nessa empreitada agora que vai ter, que eu sei que não é fácil, e dizer que a gente está à disposição aí para o que você precisar. Obrigado. Luiz, eu que agradeço, tá? Nós estamos iniciando, né, uma pré-campanha, estamos ainda montando as melhores estratégias, e essa questão do podcast realmente foi uma ideia brilhante que a nossa equipe teve, e como você bem disse, nós vamos trazer aqui desde um gari, a um deputado, a um vereador, gente do estado inteiro, para a gente bater um papo aqui de uma forma descontraída, entender de fato quais são os problemas daquela região, quais são os problemas daquela cidade, o que a gente pode melhorar ali naquele setor, o que o prefeito pensa para a administração dele, né? Se ele realmente quer parar com essa questão de pegar o Pires e bater lá na Assembleia, bater lá em Brasília pedindo emenda, porque as contas da prefeitura não fecham. Então é nesse sentido que nós vamos caminhar, conversar, dialogar bastante e montar o nosso projeto para as eleições de outubro. É isso aí. Gente, muito obrigado, olhando aqui junto agora, né, para todo o público aqui, obrigado pela sua participação, até o próximo programa, até o próximo podcast, que agora não vai ser comigo, vai ser com o Carlos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.